Olá, meus queridos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É sempre um prazer poder estar com vocês. Semana passada nós abordamos aqui um assunto falando a respeito do divórcio e hoje nós queremos dar continuidade. Nós falamos no primeiro momento que, biblicamente, o divórcio ele não tem nenhum respaldo bíblico, mesmo diante de um contexto de adultério. Ok? Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. E se você já é um divorciado? E se você já viveu a experiência do divórcio? Qual é agora a sua realidade diante de Deus? Já sou um divorciado. E agora? Fica ligado, nos próximos minutos nós vamos falar sobre isso. Amados, a grande realidade é a seguinte: tem muita gente arrastando uma condenação eterna, sim, uma condenação com peso de eternidade, mas que não foi imposta por Deus, mas que foi imposta pelos homens. Tem muita gente dentro desse contexto. Veja uma coisa, Deus não nos julgará com base em nossas ações religiosas ou ritualísticas. Deus não vai julgar as pessoas com base no meu pensamento religioso, no uso e costume, no exagero da questão do uso e costume. Deus não vai julgar as pessoas dessa forma. O parâmetro de Deus não contém, não contém nossos preconceitos sociais e os nossos julgamentos imaturos. A balança de Deus é justa e o seu julgamento é justo. Então nós vamos separar por pontos, ok? Primeiro ponto a ser entendido, veja bem, ninguém que está divorciado foi desligado da pessoa de Deus, compreenda isso. Ninguém que está divorciado recebe de Deus menos amor do que alguém que não é divorciado. Compreende? Ninguém que está divorciado perdeu o acesso à presença de Deus, nem tampouco deve ser visto com desprezo ou com descaso, como normalmente nós fazemos. Entenda algo, ninguém que está divorciado está fadado, está condenado ao inferno. Não existe isso. Ninguém que está divorciado é por acaso, entenda assim, ninguém que está divorciado é por acaso mais pecador do que alguém que não é divorciado. Amados, nós precisamos quebrar esses pensamentos, quebrar essas ideias da nossa mente. Talvez você esteja aí se perguntando, mas como assim, pastor? É errado ou não? É proibido ou não? Veja algo, vamos compreender algo aqui. Com calma, veja bem, mesmo sendo essa a visão bíblica, por exemplo, qual visão bíblica? A de que Deus ama, a de que a graça dele está sobre todos nós. Mesmo sendo essa a visão bíblica ou a visão de Deus para com uma pessoa que é divorciada, ou seja, Deus a ama como ama qualquer outra pessoa. Mesmo sendo essa a visão bíblica, não quer dizer que a palavra de Deus ou a importância do casamento de algum modo foi descredibilizada ou diminuída. Não. Veja, aos olhos de Deus, o casamento não perde o seu valor. A aliança é uma aliança sagrada, é uma aliança para a vida toda. Veja, não quer dizer então que a aliança aos olhos de Deus tenha perdido de algum modo o seu valor. Não quer dizer que a palavra de Deus possa ser, então, relativizada ou que Deus tenha afrouxado as rédeas em razão do meu pecado, do seu pecado, do aumento do pecado da humanidade, porque Deus não vai nesse embalo. Deus é santo, Deus é justo e Deus é bom. E se o nosso pecado multiplicou, Deus não afrouxou as rédeas. Então ele continua sendo quem foi, quem sempre foi, e ele será sempre. E o casamento é um matrimônio sagrado, é uma aliança sagrada e ele é para a vida toda. Essa é a visão bíblica, essa é a visão de Deus com respeito ao casamento. Ok? Então veja, como pastores, nós compreendemos isso e é essa a instrução que nós damos. Mas veja algo, compreender as regras do casamento e a aliança e a importância da aliança parece fácil para os pastores hoje, para os líderes hoje. O que não me parece muito fácil de ser compreendido, ou pelo menos é o que eu tenho visto, veja, o que parece não ser muito bem compreendido por alguns pastores, por alguns líderes,
é o amor de Deus, é a graça de Deus, é o perdão de Deus. O amor de Deus, amados, que inclusive está presente em toda a história da vida humana. O amor de um Deus que resume todos os seus preceitos, todos os seus princípios, baseado justamente em amor e em perdão. Como que esse Deus pode não perdoar alguém que cometeu um erro sim, que viveu a experiência do divórcio, que quebrou uma aliança que é sagrada? Ok, amados, esse Deus que pauta todos os seus princípios, todos os seus preceitos em amor e perdão e graça, mas ele não pode perdoar alguém que viveu a experiência do divórcio, entende? Compreender as regras, amados, é muito fácil, mas também tem que ser fácil compreender que nós servimos a um Deus que nos ama sobre todas as coisas, um Deus que perdoa, entende? O que isso quer dizer, afinal? Veja, alguém que optou pelo divórcio, ele se infere uma aliança que é sagrada, ele quebra o matrimônio, ok. Mas entenda algo, por favor, esse alguém, ele não está com isso, com essa decisão que ele tomou, ele não está fadado ao inferno, ele não está fadado a uma condenação eterna, como eu já ouvi muitos pastores dizendo que muitas pessoas que divorciaram estão achando que vão para o céu, mas quando chegar aquele dia e Jesus voltar, eles vão ficar para trás. Eu já ouvi, não foi nenhuma, nem duas, nem três ministrações a esse respeito. Amados, que direito nós temos de condenar pessoas ao inferno? E não apenas que direito, mas que condições nós temos? Entenda algo. Eu, por exemplo, não sou divorciado, mas e daí? Quer dizer que eu sou santo? Não, eu cometi outros pecados, eu cometo outros pecados, eu preciso me arrepender, eu preciso pedir perdão. Entende? Não é uma questão de pecado pequeno ou pecado grande. Pecado é pecado, e aquele que pecou precisa do arrependimento. E se ele se arrepende e coloca isso diante de Deus, Deus o ama, Deus o perdoa. Entende? Nós precisamos ter isso muito claro em nossa mente. Existe graça, existe perdão e existe o amor de Deus. Você se lembra de Davi com Batseba? Ele errou terrivelmente diante de Deus, mas Deus o perdoou. Houve frutos, se nós vamos falar sobre isso ainda, houve frutos que ele teve de colher em razão do seu erro, mas houve também reconciliação, houve também reaproximação, houve perdão, e Davi foi quem foi, entende? Amados, muitas pessoas se divorciam por razões tolas, por razões pequenas, mas muitas pessoas se divorciam também por razões extremas, por violência, por N fatores. Ok, só que em ambos os casos, independente da razão ou da motivação, no final das contas, é um divorciado. É um divorciado, isso é um fato. Então veja, o fruto de ser julgado pela sociedade, por exemplo, ele vai recair sobre essa pessoa. Por quê? Porque a sociedade não sabe os detalhes que motivou o teu divórcio, que motivou a tua separação. Ninguém sabe. Então veja, o fruto de ser julgado pela sociedade, ele vai recair sobre aquele que teve razões mais expressivas ou aquele que não teve razões, foram coisas à toa, mas não importa, amados. Existe um fruto e o primeiro deles é que nós vamos ser julgados pela sociedade porque, infelizmente, nós fazemos isso, nós somos assim. Veja, existem outros frutos ruins, o fruto de ver os filhos crescendo sem a presença de um dos pais, o que vai acabar interferindo diretamente na formação do caráter dessa criança ou dessas crianças. O fruto, amados, de arrastar traumas emocionais por toda a vida, porque divórcio causa isso em nós, entende? O fruto de ter perdido o seu testemunho pessoal e muitas vezes ficando até impossibilitado de exercer cargos ministeriais dentro do contexto de algumas igrejas. E aqui eu abro um parênteses, porque não são todas as igrejas que veem dessa forma, mas algumas veem, outras não. Mas enfim, é um fruto, é uma possibilidade que pode incorrer disso, entende? É algo que uma pessoa que opta pelo divórcio terá de viver. Então veja, isso é uma realidade para o caso de algumas igrejas, e essas igrejas que optam por esse tipo de postura mais tradicional, isso tem que ser respeitado, porque faz sentido. Realmente o testemunho pessoal ofusca, e aí para você ser referência para outras pessoas, entende? Veja, tem igrejas que não têm essa visão, que não têm esse pensamento, mas amados, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o divórcio, ele vai ser perdoado por Deus, e a pessoa que divorciou
não perde o seu valor diante de Deus. Mas há frutos que serão colhidos diante da decisão. Como outros pecados que nós cometemos, existem frutos que vão incorrer do pecado e os frutos vão ser colhidos. Se você foi um homicida em algum momento e você se arrependeu e orou a Deus e pediu perdão e converteu-se, Deus te ama, Deus te perdoa e você um dia vai estar com Ele na glória. Mas enquanto você viver aqui, talvez por toda a sua vida, você vai viver em uma prisão. Porque é o fruto do erro que se comete. Entende? Não é apenas a questão do divórcio que tem frutos específicos e a questão do homicídio que tem frutos específicos. Todo pecado tem seus frutos. E eles vão ser colhidos. Por mais que nós tenhamos um acesso à reconciliação com o Pai, haverão frutos. Então, fruto não torna o divórcio com um fruto mais pesado. Não, são frutos. São frutos, mas ninguém perde a salvação por isso. Ninguém pode julgar alguém que é divorciado como se ele fosse diferente, como se ele fosse menos do que nós, como se ele tivesse de colher agora um desprezo da sociedade. Amados, o que nós estamos fazendo? Nós temos muita facilidade para pegar, por exemplo, alguém que cometeu um homicídio e receber na nossa igreja e colocar no nosso púlpito para que ele dê testemunho de sua conversão. Mas parece que quando é um divorciado nós criamos uma repúdia dentro de nós. Nós temos que ter cuidado com isso, amados, porque Deus ama a todos e Deus veio justamente para os que precisam. Quem somos nós? Mais um ponto para ser entendido. Veja algo. Bom, se existe graça, se existe o perdão, se existe o amor de Deus, então eu posso pecar. Então eu posso, como é o nosso tema aqui, eu posso me divorciar e não vai ter nenhum problema. Talvez seja um pensamento que esteja agora aí vagando aí na sua mente. Veja uma coisa. Não, nós não podemos. Porque se é essa a nossa atitude diante do amor que Deus nos oferece, diante da graça que Ele nos oferece, quer dizer que toda a presença dEle, todo o amor dEle, na verdade, não está em nós. E nós também não estamos em Deus. E aí sim, amados, nós vamos recorrer em condenação. Perceba algo. A quem eu e você queremos enganar, amados? A Deus é que nós não iremos enganar. Aos homens talvez, mas a Deus não. Se nós estamos fazendo uso da graça e do perdão como brecha para pecar, como quem se aproveita de uma situação, amados, nós não temos parte com Deus. E aí sim, nós devemos nos preocupar com condenação. Então todo o amor que Deus nos oferece não é um incentivo ao pecado, porque aquele que compreendeu o amor, que compreendeu a graça, ele não vai querer pecar, ele não vai querer desagradar a Deus. Aquele que de fato tem o Espírito de Deus não corre contra Deus, entende? Paulo ensina sobre isso. Veja, o amor de Deus, amados, ele nos traz lucidez, ele mostra a nós quem nós somos, quem Deus é, e ele nos mostra também o que nós devemos fazer. Sem ele, sem esse amor, tudo que nós fazemos, na verdade, se torna errado, porque então não tem direcionamento, entende? Nós estamos fora da graça, fora do caminho e fora da vontade de Deus. O amor do Pai traz clareza, traz lucidez e não motivação ou incentivo ao pecado. Para nós finalizarmos, amados, entenda uma coisa, é impressionante como eu e você temos facilidade para perdoar, né? Vamos dizer assim, ou para compreender vários tipos de pecados. Nós temos muita facilidade para abraçar as pessoas, compreendê-las e amá-las. E é impressionante como nós temos dificuldades para lidar com a ideia do divórcio. Parece que aquele que divorciou, ele agora é digno de desprezo, de descaso. Como se Deus não o amasse. Amados, veja uma coisa. Esse tema precisa ser conversado, essa ideia precisa ser conversada. E por que isso? Porque tem muita gente sofrendo, tem muita gente arrastando, carregando um fardo que não era para carregar. Fardo esse imposto por pessoas que na verdade deveriam abraçar e amar. Mas nós não fazemos isso, nós condenamos. Amados, nós precisamos ter isso
bem claro em nossa mente para que a nossa ação não seja motivada por uma cultura e por uma visão de sociedade. A visão que nos move é a de Deus e aquele que nos guia é o Espírito Santo de Deus. E nesse contexto, amados, existe graça, existe amor, existe perdão e nós precisamos ter esse cuidado. Aqueles que deveriam amar e perdoar, ou amar e propagar, levar o perdão de Deus, estão condenando, estão impondo uma condenação eterna, estão condenando pessoas ao inferno. Então, para nós finalizarmos aqui, entenda uma coisa. Você é um divorciado? Ok. Você se arrependeu, você já orou a Deus, você já colocou isso diante de Deus? Ok. Deus ama você como ama a qualquer outra pessoa. O que lhe torna diferente de mim? Nada. Nada. Ninguém no mundo é melhor do que você. E Deus não ama alguém a mais do que ama você. Entende? Eu não quero motivar com esse vídeo as pessoas a ir, então, de encontro ao divórcio, porque lembra do que nós falamos antes. Não tente a Deus. Zele, se esforce, porque o casamento é uma aliança sagrada. Mas se você já viveu o divórcio, entenda uma coisa. Deus ama a sua vida. Deus ama a sua vida. Você não está fadada ao inferno, nem deve ser tratada com desprezo ou descaso por ninguém. Você é amado por Deus. Existem os frutos que nós falamos, existe tudo isso, como todo erro, todo pecado, há de se colher frutos. Mas Deus ama a sua vida. Então talvez você tenha então de lidar com os frutos dos quais nós falamos aqui. Mas isso vai depender muito também do local onde você vive, da igreja que você frequenta, da visão que é imposta pela igreja. Todo esse contexto vai afetar. Mas com toda a certeza, Deus ama a sua vida. E eu e você nos veremos na glória. Meu querido, fique ligado aqui no canal. É muito provável que nós falemos ainda um pouco mais a respeito desse assunto, sobre motivações, sobre temas mais específicos que geram divórcio, por exemplo, violência, e tem a questão da incompatibilidade, tem a questão do amor acabou. Talvez a gente aborde um pouco mais sobre isso. Se você quer que nós falemos ainda algo a esse respeito, deixe um comentário aqui no vídeo. Ok? Se você já é inscrito, curta o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Muitas pessoas não têm muita noção correta sobre essas questões do casamento, sobre essas questões do divórcio, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Nós temos um encontro aqui todas as terças, todas as quintas, às 10 horas. Nós temos sempre uma reflexão para nós colocarmos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.